I can't think nothing better than spending my day with you. My life's sunny and better, girl, when I'm with you. She illuminates so bright like a star in the sky. Mais um dia aqui para a gente entender as coisas de Deus, compreender, para que tudo venha dar certo. Antes de mais nada, compartilhe o vídeo. Se é longo, se você acha longo, 10 minutos agora, 10 minutos depois, ou vai direto para a oração se você não tem tempo, para nós entrarmos em força, determinação e união, e através da insistência, nós ligarmos aqui, será ligado do céu as bênçãos sobre a sua vida. O que nós vamos falar hoje, com muito respeito, com muita entendimento, orientação de Deus, é a respeito de Maria, a mãe de Jesus Cristo. Mas antes de mais nada, quem criou o Senhor Jesus Cristo foi o Pai, o Deus Todo-Poderoso. Desde a criação do mundo, ele já dizia assim: façamos, quer dizer, nós, ele, o Pai e o Filho, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então ali já no Jardim do Éden, Deus mostra que Jesus sempre existiu a coroa dele, sempre existiu o reinado dele, sempre foi filho do Pai. Quem gerou Jesus Cristo foi o Pai Todo-Poderoso. Então não existe mãe de Jesus Cristo, existe um instrumento, uma pessoa abençoada, uma pessoa santificada, uma pessoa separada, uma pessoa que odiava, detestava o pecado, que foi exatamente escolhido aqui na terra, Maria. Maria foi uma mulher santificada, uma mulher abençoada. Então, Jesus sempre existiu desde a criação do mundo. Jesus sempre foi Deus, mas ele precisava vir aqui na terra para falar das coisas do reino de Deus, das coisas que estão acontecendo dentro do mundo espiritual, falar do reino do Pai, quem é o Pai, quem é a pessoa do Pai. Tanto que Jesus só falava assim: o Deus, o meu Pai, o meu Criador, o meu Senhor. Então Jesus sempre existiu, Jesus sempre foi filho de Deus, mas ele precisava vir aqui na terra. Então o Pai, através do Espírito Santo, colocou no ventre da Virgem Maria, tanto que Maria não coabitou com nenhum homem, mas o poder de Deus, Deus escolheu ela, uma pessoa santificada, uma pessoa separada, uma pessoa honrada, uma pessoa sensata, uma pessoa sábia, uma pessoa orientada, uma pessoa que se separava do mal, né? Então ele achou Maria. Então, tanto que Jesus nasceu e Maria ainda continuou virgem. Que é o que acontece, que depois que Jesus nasceu, ela veio coabitar com José e dali teve os outros filhos, né? Então Jesus sempre foi Deus, Jesus desceu como Deus para orientar. Vamos ler aqui na passagem da Bíblia a respeito do que diz, né? Predito o nascimento de Jesus. No 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia chamada Nazaré. Uma virgem desposada com certo homem na casa de Davi, cujo o nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir essa palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar qual o significado dessa saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que acontecerá e darás à luz a um filho, que lhe chamarás pelo nome de Jesus. Esse será grande e chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, ele dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: como será isso, pois não tenho relação com homem algum? Respondendo-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra.
Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, sua parente, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo esta já 6º mês para aquela que dizia ser estéril, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpre em mim conforme a tua fé. E o anjo ausentou-se dela. Então, por que Deus escolheu ela? Porque já via a fé dela, via a caminhada dela de fé. Mas quando Jesus nasceu, Jesus já era rei no reino de Deus, mas ele veio aqui na terra como homem para espalhar boas novas, o evangelho, a verdade, o que acontece lá dentro, o que acontece no céu, o que acontece no inferno, o que acontece com as pessoas que seguirem um mau caminho, andar no caminho do pecado, da iniquidade, dos vícios, no caminho da maldade, no caminho da perversidade, do adultério, contrariando os mandamentos de Deus e não buscando a Deus, não tendo uma vida de oração, não tendo uma vida de repreender a tentação, repreender o mal, se apartar do mal, entendeu? Então Jesus veio para dar esse temor, para dar essa verdade, trazer essa orientação, trazer as boas novas. Esse é o caminho da salvação, e só através de Jesus Cristo se alcança o Pai. Só através de ninguém pode ir ao Pai se não for por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então Jesus Cristo deixou explícito: só através dele você alcança o Pai em espírito e verdade, e Jesus Cristo em espírito e verdade. E você não precisar de estátua, não precisar de monumentos, não precisar de nada. Então Maria foi uma pessoa que é respeitada pelo Pai. E vamos ler aqui a passagem onde mostra aqui, ó, a passagem onde Jesus disse assim, João, que Deus fala a respeito dela, e junto, 19:25, e junto à cruz estavam a mãe de Jesus, a irmã dele, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus, a mãe, e junto a ela o discípulo amado, disse: mulher, ele não chamou de mãe, mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou em casa. Então, Jesus também estava, quando ela era criança, Maria foi procurar ele, que ele estava no meio do sinédrio, falando com os doutores, e ela falou assim: por que fizeste isso? Por que sumiste? Ele falou assim: que tenho eu contigo, mulher? Não sabeis que eu vim fazer a vontade do meu Pai? Então nós vamos ler outra passagem para você entender que Maria precisava da salvação. Ela é uma mulher respeitada, tudo, mas ela não é para ser adorada, não é para ser buscada, é para ser buscada. Maria precisou buscar Jesus, se dobrar aos pés de Jesus Cristo, que sempre foi Deus, Filho de Deus, foi o Pai que gerou o Filho Jesus Cristo. E ela teve que se arrepender dos pecados e aceitar Jesus Cristo como o seu Salvador, o seu Senhor. E ela chegar ao Pai pedindo, ela fazia suas orações pedindo para o Pai através de Jesus Cristo. Ela sabia que ela sempre foi um instrumento para colocar o Salvador, aquele que sempre existiu, o Filho de Deus. E vamos ver aqui, ó. 12, Mateus 12, a partir do 46, presta atenção. Falava ainda Jesus ao povo, e eis que sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora, procurando falar-lhe. E alguém lhe disse: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar-te. Presta atenção. Porém, ele respondeu ao que lhe trouxera o aviso: quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? Olha só o que ele diz: estendendo a mão para os discípulos, ele estendeu a mão para todos que estavam ao redor dele, né?
e disse assim: eis minha mãe e meus irmãos, porque qualquer um que fizer a vontade do meu Pai celeste, esse é meu irmão e minha mãe, minha irmã e mãe. Entendeu? Então Jesus, ele não desprezou a nada, ele não desprezou a nada, mas ele deixou bem claro: eu sempre existi, quem me criou, quem me formou foi meu Pai. Eu sempre, antes da criação do mundo, meu Pai me formou. Eu sou formado pelo Pai, ele é formado só pelo Deus Todo-Poderoso, mas ele precisa de uma pessoa, escolheu. Poderia ser a Joana, poderia ser a Benedita, não, mas ele achou Maria, vindo por ela, vindo pela mulher que estava andando certo, usando a fé, precisava de um instrumento, precisava de alguém para vir aqui na terra. Então ele escolheu, entre todas as mulheres do mundo, escolheu essa mulher, mas o Senhor Jesus Cristo já estava lá, é o homem feito, o perfeito, filho do homem, filho do Deus Todo-Poderoso, reinado, governava sobre todos os anjos, todo o poder era dado para ele, ele tinha. Então ele se despiu para vir vencer aqui, porque não teve homem pecador, não teve homem que vencesse o pecado. Que a Bíblia diz que não há um justo sequer, não há quem não peque. Então Jesus veio com toda a força, como homem, com todo o entendimento, conhecimento, formou e venceu o diabo na tentação, venceu na cruz do Calvário, venceu para não desejar o mal, não amaldiçoar a terra, e ele venceu o diabo como homem. E ele precisava de alguém, foi Maria, né? Então você tem que entender as coisas. Aqui, ó, outra passagem da Bíblia, as bodas, 3 dias depois, João 2, a partir do 1, 3 dias depois, houve um casamento em Canaã, e achando-se ali a mãe de Jesus, Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Agora, olha o que Jesus respondeu para ela, entendeu? Porque Jesus estava só falando com o Pai falando com ele, e ele obedeceu o Pai. E ele disse assim: mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Quer dizer, ela queria adiantar que Jesus manifestasse os milagres, mas não era dela que vinha, não era dela, porque ela era um instrumento, ela necessitava de se dobrar aos Jesus Cristo, ela necessitava de pedir para ele a salvação, a se arrepender dos pecados, aceitar Jesus Cristo como seu único e legítimo Salvador, e buscar o Pai em espírito e verdade, e não isso que tem feito estátuas, né, de Maria, estátuas dali, né, precisando, não é, você ir até o Pai, o Deus Todo-Poderoso, o único, o Criador de Jesus Cristo, o Criador do Filho. Então o Pai Todo-Poderoso gerou o Filho e gerou todos os seres humanos, né? Então, assim como eu necessito, Maria necessitava, os apóstolos necessitavam, todo mundo necessita somente buscar o Pai Todo-Poderoso em espírito, em qualquer lugar, aqui agora, aonde você estiver, no carro, na sala, em qualquer lugar, buscar através somente do Senhor Jesus Cristo. Por isso que a Bíblia fala assim: se você confessar Jesus Cristo como o seu Senhor e legítimo Salvador e crer no seu coração, isso será salvo, isso será imputado para a justiça, isso será a sua salvação. Se você confessar Jesus Cristo como seu único e legítimo Salvador, porque a Bíblia diz assim, que todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Salvador, o Senhor Todo-Poderoso. Então Maria também se dobrou e aceitou Jesus Cristo como o seu Salvador, tanto que ele fala assim: de ti virá o Salvador. Então você prestar muita atenção, de ti virá o Salvador para ela, que é a salvação para ela, para Israel, para todo mundo. E agora para mim que veio, e eu busco, agarrei, estou agarrando, estou lutando, estou passando para você, assim como eu criei no Espírito Santo, eu criei no entendimento da palavra. Você tem que compreender essa palavra para que você seja salvo, você não morra enganado, adorando ídolos, imagens
imagens de mulher, imagens de homens, imagens de animais, de astro, bolas de cristais, lenormand, feitiçaria, trabalhos, espíritos imundos, buscando em espíritos imundos, buscando em lugar onde invoca o parente, o espírito da pessoa, em reencarnação. Você não acreditar nisso. Jesus Cristo é o nosso Senhor e nós dependemos dele como Salvador. Então vamos orar. Ó Deus, em nome de Jesus, vem com poder nesse entendimento, que essas palavras fluam, meu Deus, elas tirem o mal, tirem um mau entendimento, a má compreensão, um ensinamento errado que o mundo tem, meu Deus, porque se ela ficar com esse pensamento, ela será condenada eternamente. Por isso que eles ficam criando, meu Deus, um lugar de purificação. A pessoa ficar, depois de morta, feito mal, morrendo na maldade, morrendo na perversidade, morrendo no caminho do vício, caminho da maldade, e ela no outro lado da vida ser purificada. Não, meu Deus, é agora. É agora, meu Deus, porque livra ela dessa maldição, livra ela desse caminho, meu Deus, coloca poder, coloca força, e por ela, meu Pai, meditar nisso, ela está compreendendo, entendendo, se tudo que quer impedir, meu Pai, dela entender, seja arrancado, seja repreendido, para que ela venha, meu Pai, se dobrar e aceitar o Senhor Deus Todo-Poderoso, através do teu Filho Jesus Cristo, que sempre foi rei, que sempre reinou, mas precisou de um ventre para vir aqui na terra. Então vem a compreensão, a força, meu Deus, está determinado, repreendido os demônios, que seja, meu Deus, agora, que cale a boca todos eles, sai o entendimento, solta o coração, solta a alma, solta o entendimento, a visão, a mente dela, pois os anjos de Deus te arrancam agora, do alto da cabeça, a planta dos pés, na coluna, no corpo, nas costas, meu Deus, e ela vai ver, meu Deus, que o resultado é esse, pois ela vai, meu Pai, se lançar fora todo pensamento, tudo que ensinaram errado dos pais do passado, a mídia, meu Pai, a internet, o país, aonde foi, aonde ela veio, meu Pai, em nome de Jesus, todo mal arrancado agora, fora, Deus, a tua presença do entendimento, a presença da sua palavra, a presença, meu Pai, da sua verdade, ela possa, meu Pai, ela possa verificar a sua palavra e ver, meu Pai, que essa é a verdade. Deus abençoe em nome de Jesus.